Chegou a trabalhar com 119 territórios em todas as regiões do país. Isso nos dá uma grande abrangência em termos de informação. A pesquisa teve como objetivo identificar o encontro entre as vulnerabilidades que já existem nesses territórios e a questão climática. E a gente chama esses territórios de territórios em uma situação de sobrecarga, onde a questão climática pode, inclusive, colapsá-los. Porém, a gente também identificou que esses territórios têm muitas potências. Então, a grande conclusão da pesquisa para mim é que essas comunidades conhecem a questão climática, elas estão enfrentando com os poucos recursos que têm, mas vêm produzindo conhecimentos essenciais para as políticas públicas e para outras ações da sociedade civil organizada, das universidades. Então, eu vejo essa pesquisa como uma espécie de janela de oportunidade para o poder público, para as universidades, para as ONGs, para a iniciativa privada, para que a gente possa incluir essas comunidades no orçamento, no desenho dos projetos e dos planos voltados à agenda climática, mas também voltados à agenda urbana e à agenda social. Recife, chove, alaga. E Márcio Vanderlei, um dia de chuva para a gente é um mês de água. Os dados dizem que a esperança é uma das coisas que as pessoas perdem quando elas perdem tudo. E nós, dentro do nosso trabalho, estamos há 10 anos com o Instituto Maternidade fundado por jovens que tinham esperança, que queriam lutar e que queriam fazer com que essas situações não se perpetuassem. Eu sinto que a relação de parceria com a TEP nos possibilitou dar as mãos ainda mais. Eu sei que esse é um passo importante para uma caminhada que ainda é longa. Eu acho que é importante dizer isso para vocês, que esse primeiro contato ele também fortalece o nosso trabalho no território. Eu espero que a gente continue lutando juntos, fortalecendo as nossas comunidades, os nossos territórios. Participar da construção e da participação desse panorama climático é de suma importância para a Fundação Banco do Brasil, porque a gente trabalha há 40 anos, com incidência nos territórios e trabalhando com os públicos vulnerabilizados. E aí esse estudo ele converge muito com as nossas ações, tanto no ponto de vista dos projetos estruturados que a Fundação faça em todo o território brasileiro, como também nos processos de ajuda humanitária, quando de acontecimentos ou de catástrofes climáticas, que isso vem de uma forma muito recorrente, principalmente nos momentos atuais. Então, esse estudo ele pode balizar muito a Fundação no aprofundamento desses estudos e na incidência do território. Esse é um estudo que ele parte de uma premissa fundamental, que a crise climática afeta de forma desproporcional a população pobre, a população periférica, a população que habita as favelas e comunidades urbanas do país. E também aponta para uma conclusão importante, que o enfrentamento da crise climática ele passa necessariamente pelo enfrentamento da crise habitacional e das desigualdades urbanas que marcam o processo de urbanização brasileiro. E essa premissa e essa conclusão estão muito relacionadas à criação da Secretaria Nacional de Periferias, que tem como competência a gestão de modalidades relacionadas à adaptação climática, a contenção de encostas e a urbanização de favelas. Então é com muita satisfação que a Secretaria Nacional de Periferias participa desse momento e acredito que os dados do estudo são extremamente relevantes para subsidiar a elaboração e a implementação de políticas públicas relacionadas ao tema da adaptação climática. Quando nós temos um desenho como esse,
em que se levantam os dados relevantes das condições de vida, sobre as suas infraestruturas e as necessidades apresentadas para a população de favelas, elas se tornam preponderantes para que a gente consiga encontrar aquelas políticas públicas que vão priorizar as necessidades apresentadas pelas populações vulneráveis. Então, essa é a importância de estudos que levantam, que definem como é que essas populações estão vivendo suas condições habitacionais, a falta do acesso ao esgoto, ao saneamento básico, a falta do acesso à moradia e, sobretudo, como os eventos climáticos extremos vêm impactando as condições de vida das populações relacionadas às suas perdas e às suas necessidades. Então, esse estudo levanta as condições evidentes daquilo onde a política pública deverá se fortalecer para atender essas necessidades. Olha, o panorama climático ele é fundamental porque ele traz justamente as percepções, as vozes, a forma como as pessoas estão vivendo a crise climática nas comunidades mais vulneráveis. E entre essas comunidades, são muitas no Brasil, você tem algumas delas que são invisibilizadas porque o poder público não chega, ou quando chega, chega falhando, porque você não tem infraestrutura disponível para essas pessoas, porque você não tem segurança alimentar nessas áreas, porque a ideia de falta está muito mais presente do que a necessidade da gente enfrentar esses problemas nesses territórios. Nesses fóruns, a gente escuta muito dizer o seguinte: a gente não pode deixar nenhum lugar para trás e nenhuma pessoa para trás. Eu acho que esse estudo reflete exatamente isso. Se eles viessem na minha comunidade, né, e vissem a realidade que a gente, não só como, não vou falar como liderança, mas como mãe, que acompanham os meus filhos e os meus companheiros na comunidade, eles iriam ver a realidade que a gente tem sobre o clima, porque lidar com essa realidade não é fácil. Por que não é fácil? Não é fácil porque a gente tem que não só enfrentar, mas a gente tem que dar um jeito de como vai fazer para enfrentar aquela situação. Então, para eles que vêm, visitam e vão embora é fácil, mas a gente vai ficar dentro daquela situação com nossos filhos, com nossos animais, né, com crianças dentro de água, a falta de água potável e isso e muito mais. Eu deixaria uma mensagem para eles vir vivenciar o que a gente está vivenciando, porque aí eles iriam ver as necessidades que cada mãe de família passa junto com seus filhos e suas crianças dentro da ocupação, dentro da moradia. Os tomadores de decisão, aquelas pessoas que podem e conseguem com financiamento, com recurso, com apoio, devem olhar para as soluções que a gente já encontra nos territórios, porque os nossos povos tradicionais, eles já têm o conhecimento necessário para trabalhar, para implementar políticas públicas eficazes. E também acredito que, do ponto de vista do Amapá, que é de onde eu venho, eu acredito que não investir em mais petróleo, porque a gente sabe que o aquecimento global é proporcional ao uso de combustíveis fósseis. Para dentro do meu território, eu não gostaria que essa decisão fosse tomada de cima para baixo e que a gente possa evitar que mais poços de petróleo sejam abertos, que as comunidades vivam de acordo com os seus modos de vida tradicionais. Eu lembrei da minha avó. Minha avózinha, ela era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E é por isso que a comunidade se chama Ponta do Socorro. Ela foi parteira, trouxe mais de 100 crianças ao mundo. Então ela era a médica da comunidade, né? E eu aprendi com ela que o cuidado, ele salva. O cuidado, ele renasce as pessoas. Que os nossos povos tradicionais, seus modos de vida, sua forma de enxergar o mundo, permaneçam através do nosso trabalho. Então a minha mensagem é essa. Há menos de um mês da COP, estarei lá lutando, brigando por financiamento, levando o que eu conheço do meu território, mas com isso no coração, cuidando das pessoas, lembrando que para viver ali a gente também tem que dar as mãos
e sobreviver como a minha ancestral sobreviveu, os nossos ancestrais sobreviveram. Esse estudo vai ao encontro de um desafio importante, que é cada vez mais nós desenharmos as nossas políticas públicas por meio de informações bem estruturadas que permitam a gente chegar ao nosso beneficiário final, a população mais vulnerável, né? Então faz todo sentido que a Caixa seja parceiro do Teto na elaboração desse estudo. Olhou para aqueles territórios e falou, cara, nós temos que investir nesses territórios, não dá para não encarar esse desafio. Que o enfrentamento da crise climática passa necessariamente pelo enfrentamento da crise habitacional e das desigualdades urbanas que são estruturantes no processo de urbanização do país. Um estudo que nasceu do espírito de justiça social e climática que permeia todo o trabalho da Teto. É um estudo também muito inovador, que parte de dados e histórias das lideranças comunitárias e moradores dos territórios mais invisibilizados do nosso país e funciona como uma ponte entre as discussões climáticas de financiamento e de futuro, com também a realidade e a emergência na qual milhões de brasileiros e brasileiras hoje vivem no Brasil. O Brasil é um país gigante, continental, então o nosso desafio ele é muito grande, né? De fazer chegar as políticas públicas desde o governo federal até o município, até a Secretaria de Habitação do município, são muitos passos. Então o nosso convite também com esse estudo é que a gente consiga sustentar, né, o que a gente quer como país. Eu acho que falta entendimento de algumas lideranças sobre o processo de respeitar o trabalho, uma das outras para que o trabalho flua em coletividade. Precisamos de compreensão e de união. A responsabilidade é muito grande para ser só de uma pessoa ou de duas pessoas. Precisa ser de todos e de todas. É importante que as informações cheguem em todas as comunidades, discutir sustentabilidade com urgência. Investir em educação ambiental nunca foi tão urgente para a humanidade como tem sido agora. A todos que compõem o governo, por favor, olhem para as periferias e invistam na educação ambiental delas, porque lá que está a verdadeira força, a força do povo brasileiro. Sou grata por estar aqui representando a minha comunidade do Jardim La Pena, mas não estou sozinha, minha comunidade está comigo. Agradeço pela confiança.